Saudações, meu povo, do @plantão geografia. Ó, cara aqui de saber que é o Gleidson, ele que tá aqui com vocês, né? Pois é, vamos dando sequência ao vídeo anterior que a gente falou sobre o capitalismo, né? Lembrando que o capitalismo foi um processo de construção desse sistema, tá? Que o feudalismo, que era o sistema anterior, baseado no escambo, nas trocas, ele foi decaindo com o passar dos séculos. E aí o capitalismo ficou forte mesmo a partir do século XVI, tá? Século XV e XVI que o capitalismo surgiu como força total, tá? E aí estamos aí há 6 séculos mais ou menos com o sistema capitalista, né? E vocês acham que ao longo desse tempo ele permaneceu absolutamente o mesmo? Pois é, você que falou não, pensou não, acertou. Por quê? Ao longo da história, com o passar desses séculos todos aí, 16, 17, 18, 20, 21, ele sofreu modificações, sofreu adaptações. Isso devido às várias mudanças que o planeta viveu durante essa época, né, Moto? Pois é. Aí, vamos falar agora das fases do capitalismo, tá? Até o momento, são 4. Vocês pesquisando aí na internet, em alguns sites, alguns livros, inclusive, vocês vão encontrar três fases, tá? O capitalismo comercial ou mercantilista, mesma coisa, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro monopolista. Mas estudos mais recentes, né, apontam que hoje vivemos uma nova fase posterior ao capitalismo financeiro monopolista, tá? E a gente vai ver qual é o nome dela daqui a pouquinho. Vamos começar pela primeira, capitalismo comercial, tá? Neste século aí que ele surgiu, século XV e XVI, o mundo estava expandindo. No caso que eu falo mundo no sentido de a Europa ser o centro do universo, tá? Os países europeus começaram uma corrida comercial, começaram a descobrir novos mundos, descobriram aí novos continentes, no caso, por exemplo, a América, parte da Ásia, justamente para buscar o que? Matérias-primas para eles, especiarias. Então aí eles descobriram novos planetas e começaram a expandir o seu território. Como? Com as colônias. Começaram a colonizar esses novos territórios. Aí esse capitalismo ele é chamado de comercial justamente por isso. Devido ao período histórico aí que a gente chama de mercantilismo, que é a busca por especiarias e matérias-primas para abastecer a metrópole, no caso os países europeus. Vamos citar como exemplo aqui o Brasil. O Brasil, nessa época, era uma colônia de Portugal. Portugal, portanto, era metrópole. O sistema capitalista comercial era justamente isso. O que a colônia oferecia? No caso, o Brasil oferecia para Portugal matéria-prima e especiaria. Portugal, por sua vez, fornecia o quê? Como ele era metrópole? Produtos manufaturados. Manufaturados, produtos feitos à mão com alguns equipamentos rústicos, tá? Com materiais assim rústicos. Por quê? Nessa época não tinha indústria ainda. Então o produto era feito à mão, basicamente à mão. Essa é a primeira fase do capitalismo, chamado capitalismo comercial, pautado no mercantilismo. Qual o fator histórico, qual o acontecimento histórico do capitalismo comercial? Expansão marítima, expansão comercial. Pronto. Fase 2 do capitalismo surgiu no século XVIII, mais precisamente em 1750, na Inglaterra, com o surgimento das indústrias, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial do planeta que ocorreu na Inglaterra. Aí houve uma troca no sistema de produção. Os produtos começaram a ser produzidos industrialmente. Produzia-se mais em menor tempo, mais em menos tempo. Então, houve uma mudança nesse sistema capitalista aí. Houve uma mudança no comércio. Então, começou no século XVIII, o capitalismo industrial.
Fator histórico, acontecimento histórico, Revolução Industrial, e aí a distribuição, a DIT, no caso, a Divisão Internacional do Trabalho, continuou sendo entre metrópoles e colônias, tá? A diferença é, as colônias exportavam para as metrópoles matérias-primas, continuou com matérias-primas, mas as metrópoles modificaram a sua exportação, começaram a vender produtos industrializados, que era mais rentável, tá? Então a segunda fase é pautada nesse sistema, beleza? Uma pausa para a gente fazer o outro vídeo com as duas próximas fases aí, o capitalismo financeiro monopolista e o capitalismo informacional, tá? Esse termo aí você vai ver em breve qual que é, no próximo vídeo. Vai!